Vamos lá para a análise do capítulo 291 de My Hero Academia. Um capítulo que continua, né, essa sequência aí de revelações por parte do Dabi, que na verdade é o Todoroki Toya. A gente vê o passado do Dabi, no caso, o passado do Toya, a relação com o Endeavor e como o Dabi foi astuto, porque ao lado do Shikazoku, o presidente da Feel Good Inc., que tem vários satélites, eles editaram um vídeo e estão transmitindo para o Japão inteiro. A Fuyumi e o Natsu também já souberam dessa notícia. O Dabi, ele chegou ao ponto de mostrar o Hawks matando Twice para também acabar com a imagem desse herói, até vinculando ele a algum bandido do passado. As origens do Hawks são ocultadas porque ele é filho de Oji Harima. Se você não lembra desse nome, a gente vai situar direitinho na análise. E quando o Dabi finalmente vai atacar, chega o Best Jeanist naquele final. Eu tava esperando, tipo, Togata Miryu, o All Might. Eu não atribuo a importância do Best Jeanist, a verdadeira importância que ele tem. Então, erro meu. Por isso, me surpreendeu. O que é que ele vai fazer, hein? Vamos comentar sobre isso tudo e os pormenores agora. Lembra de me seguir no Instagram e no Twitter, Matheus Joyboy. Também dá like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque isso é muito importante pro meu trabalho. E além de tudo, tu vai receber as próximas notificações de My Hero Academia. Se clicar no sininho, também, hein? Lembrando que quando a quinta temporada chegar em abril de 2021, a gente vai analisar episódio a episódio. E se liga na descrição, galera, porque a gente tá no penúltimo dia de inscrições para essa nova temporada do Nihongo. Então, aproveita. Eu venho falando para vocês, não deixa para a última hora. O tempo tá passando. Só resta hoje e amanhã. Então, garante aí o curso de japonês do Ricardo Cruz. O Ricardo Cruz, por fazer parte da Jump Project, foi um dos responsáveis por compor a segunda abertura em japonês de One Punch Man e também já traduziu mangás aqui no Brasil como Naruto e Bleach. Vocês vão estar nas mãos do cara, usando o melhor método porque ele trabalha com cultura pop. Então, só vai. Vamos lá, galera. Eu primeiramente queria que vocês se ligassem na estrutura narrativa desse capítulo. É algo que eu estou pensando em pontuar mais nas minhas análises, visto que os autores eles têm uma organização estrutural para contar a narrativa daquele determinado capítulo. Inclusive, na análise de One Piece que saiu ontem, eu estava falando, né, quantas páginas o Oda dedicou para tal núcleo, quantas outras páginas ele dedicou para outro núcleo, e assim por diante. Aqui em My Hero Academia a coisa é mais homogênea. Porém, há uma conexão da primeira página com, vejam só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A primeira página se conecta com a 14ª, porque o Endeavor ele começa o capítulo relatando como foi a morte do Todoroki Toya. E ele termina esse relato dizendo: naquele momento eu continuei e para. A fala dele é interrompida. Na página 14 tem a continuidade dessa fala. Ele diz que naquele momento ele continuou procurando por Toya. Esse capítulo ele soa para mim um pouco problemático porque parece que ele quer redimir a imagem do Endeavor perante os fãs. Olha, ele no fundo é um cara legal. Não é bem assim. Ele tem todos aqueles sentimentos ruins, ele moldou os seus filhos por esse caminho de inveja, de força bruta, de uma superação torpe em relação ao All Might, e só agora ele está pagando por esse erro. Mas tudo que está acontecendo com o Endeavor é merecido. Bom, galera, basicamente o que aconteceu com Toya foi o que acontece com pessoas em Fire Force. Ele entrou numa combustão, ele estava treinando com o pai no Pico Secuto, e aí ele queimou. A gente sabe que aquele fogo do Dabi é prejudicial para o próprio corpo dele, e foi um fogo de 2000 graus Celsius, o corpo nunca foi encontrado, apesar de parte
da mandíbula ter sido encontrada. A gente vê que no visual de Dabi, ele tem essa parte queimada, né? Então, realmente, deve ter ficado aí para trás uns restos ósseos do Toya, que o Dabi, posteriormente, foi reconstruindo, né? É bem bonitinho a gente ver o Endeavor treinando o Toya, que enquanto criança não tinha a percepção de onde ele estava metido. Essa era a realidade do Toya. Muito provavelmente ele não se comparava com outras crianças. Pô, esse meu coleguinha aí tem uma infância normal. Não, o Endeavor, pelo que eu interpreto aqui, ele levava o Toya a crer que aquilo era infância. A Rei Todoroki, a esposa do Endeavor, ela até topa ter mais filhos, porque uma criança ia ajudar e torcer pela outra. Foi assim que nasceu a Fuyumi. A Fuyumi só herdou poderes de gelo, ainda não era aquilo que o Endeavor queria, mas o Endeavor já estava bastante satisfeito com o Toya, porque o Toya tinha um fogo mais potente que o do próprio Endeavor. E aí me doeu, e eu tenho certeza que doeu no coração de muitos de vocês do fandom, no quadrinho em que o Toya sente dor pela primeira vez por conta do seu fogo. Essa foi a causa mortis dele. Ele queimou em 2.000 graus Celsius, mas a gente sabe que ele sobreviveu e se tornou o Dabi. Então, mais uma vez, o Endeavor estava esperando que o seu filho esmagasse toda aquela inveja que ele tinha no coração, inveja essa direcionada ao All Might. Quando a gente volta para o tempo presente, o Endeavor ele não está acreditando naquilo, ele está chocado, ele está acreditando, mas a ficha não caiu. A ficha está caindo ainda. Então, pô, retire essa mentira desprezível, mas não é uma mentira desprezível, é uma verdade desprezível, como dito pelo Dabi. O Mr. Compress, ele fica surpreso, pô, o Dabi nunca contou isso pra gente. Pelo visto, né, temos o segundo aqui com uma linhagem interessante. O Mr. Compress está falando, né, da linhagem do Shigaraki, que vem da Shimura Nana. Eu fico pensando se o Mr. Compress esconde algum segredo porque ele sempre está de máscara. Mas eu acho que não. Pelo menos no momento eu não vou estar preocupado com isso. Vocês têm algo a dizer sobre o Mr. Compress? Bom, nessa transmissão do Dabi, lembrando que é uma transmissão gravada previamente, que foi editada e postada pelo Shikazoku no computadorzinho, ele vai falando que... Ele mostra o resultado de DNA e vai falando das tentativas do Endeavor de ter o filho perfeito, até que ele teve o Shoto Todoroki, que herdou sim o fogo e o gelo. Porque o gelo, para resfriar e não superaquecer. Então a potência ia aumentar muito mais com o Todoroki, né? Só que aí o Dabi, ele fala que no caso do Todoroki, ele sofreu muito abuso, um treinamento rigoroso. Me deu a entender que foi só com o Todoroki Shoto que o Endeavor foi mais bruto. Até porque quando a gente vê fragmentos do flashback do Endeavor com o Toya, ele tá lá sentadinho, olhando os filhos dormindo. Então parece um Endeavor mais de boas. E aí a culpa da morte do Toya pode ter sido atribuída a ele, mas de uma maneira errônea. Será que o Toya queimou até morrer porque o Endeavor estava forçando um treinamento além do limite? Eu acredito que foi isso. E é por isso que eu tenho essa raiva do Endeavor. Porque no arco do acampamento a gente aprende que os alunos eles precisam repetir a quirk deles com exaustão para estar aumentando o limite de usabilidade dessa determinada quirk. Então talvez o Endeavor não tenha sabido passar essa lição de uma maneira prudente porque ele estava com pressa e aí o Toya queimou naquele monte, 2.000 graus Celsius. A verdade sobre causa e consequência em relação às atitudes do Endeavor não é precisa, não é tão clara, mas no geral a gente vê o mal-estar pesado que o Endeavor provocou na sua família, ao ponto de Rei, a sua esposa, ter enlouquecido, os filhos o detestam, ele provavelmente foi responsável pela morte do Toya, e caso ele não tenha forçado os limites do Toya, ele sim
estava tratando o Todorok de uma maneira bastante errada. Ele estava oferecendo esse treinamento militar cruel. Então, por mais que a gente não saiba precisamente a verdade, o Endeavor não se ausenta de culpa. É muito triste, me deu muita agonia quando a gente vê a Fuyumi e o Natsu recebendo a notícia, vem cá, a Fuyumi estava dando aula, o Natsu, que é mais novinho, estava saindo da aula que ele estava tendo, e eu fico me perguntando quais vão ser as reações desses personagens, né? Eu já me importo muito com o bem-estar dos Todoroki, não muito com o do Endeavor, mas da Rei, da Fuyumi, do Natsu, etc. E aí a gente vê fãs do Endeavor que apareceram até na luta entre o Endeavor e o Hood, aquele primeiro No More High End que apareceu, vendo essa notícia, né? Viralizou, tá nas redes sociais, é tipo trending topics do Twitter. A verdade sobre o Endeavor. E aí, nesse vídeo do Dabi, mais uma vez foi editado pelo Shikazoku, tá lá a cena do Hawks matando o Twice. O Dabi ele quer mostrar que há um lado cruel nas atitudes dos heróis, que os fins justificam os meios para uma sociedade de heróis. É essa mensagem que o Dabi quer passar, e ele ainda vai pontuando uns motivos para a sociedade ver o Hawks também como um desgraçado. Que nesse ponto de espião duplo, o Hawks foi tão cruel, essa coisa dos fins justificar os meios, ele foi tão cruel que ele matou o Best Jeanist, seu próprio companheiro, para provar pra gente que era fiel à Liga dos Vilões. A gente sabe que ele não matou coisa nenhuma. Então, é muito importante o Best Jeanist chegar aí no final do capítulo, porque em relação a esse ponto, a população vai ver que o Dabi não tá falando toda a verdade. Ele tá com as falácias aí, ele tá com as fake news. Então, a galera vai começar a ponderar o que é verdade, o que é mentira, se a sociedade for madura. Que aqui no Brasil mesmo não é. Acredita-se em fake news tranquilamente, aqui no nosso país, né? Além de tudo, o Dabi fala das origens do Hawks, que ele é filho de um ladrão e assassino. Fico me perguntando se o Hawks é filho do Oji Harima. Não sei se vocês lembram quando foi falado do Big Tree de vilões da geração anterior, e esse Big Tree era o Destro, o original, o que escreveu o livro, o Alpha One, que é o grande vilão de My Hero Academia, e o Oji Harima. Então, tá faltando desenvolver esse vilão. Será que ele vai aparecer em tempo presente? E a aparição dele vai nos trazer o flashback da origem do Hawks? Em seguida, o Dabi vem com um ponto que o discurso dele é genuíno, mas os fins do Dabi não justificam os meios. Ele ter virado vilão, matado 30 pessoas a sangue frio. Ele está onde ele está agora. O Dabi fala que a sociedade dos heróis é composta por muitos heróis que só se preocupam com seu próprio status. A gente vê, não sei se é a Midnight, a Mount Lady, mas uma dessas heroínas, elas ficavam fazendo comerciais e tal, se preocupam muito com imagem. E o Sten, quando ele vem com aquela ideologia dele, ele vem para mostrar que existem heróis de verdade e heróis de mentira. Claro, eu não estou aqui defendendo o Sten, ele vem de uma maneira totalmente troncha. É o assassino de heróis, né? É execrável a atitude dele, de qualquer membro da Liga dos Vilões, dessa nova frente paranormal, né? Mas o que eu digo que o Dabi tem um ponto é quando ele fala da sociedade. Eu mesmo venho falando para vocês que aqui no Brasil a gente tem uma ilusão de democracia, que na verdade é uma oligarquia, é um poder direcionado para o interesse de poucos. Os políticos não são eleitos para nos representar. Quando eles chegam lá, não nos representam. Representam empresas, representam os próprios políticos, sabe? Tipo, do que valeu o meu voto em Dilma, sendo que ela foi tirada por um golpe? É o interesse deles. Então, o Dabi, ele tá pistola com isso, com esse sistema. Mas a maneira como ele tá agindo, o caminho que ele escolheu para lutar contra isso
totalmente errado. É um bandido perigoso. É bem impressionante a sequência que se segue, porque o Dabi, ele fala que é impossível ninguém perder a fé depois de um relato desses. E a gente vê aquele menininho que na luta entre o Endeavor e o Hood tava lá torcendo, falando pra jornalista ter fé. Vamos lá, pô, vamos torcer pelo Endeavor, vamos ter fé aqui. Ele perdeu a fé, ele tá chorando. Ele que tá ao lado do seu amiguinho Tubarão, que me faz lembrar que tem uma facção racista em My Hero Academia que é contra as pessoas que têm uma aparência de animal, tipo o Spinner, da Liga dos Vilões, sofre bastante preconceito, etc. E é impressionante ver que essa criança tá perdendo fé. Realmente, o Horikoshi Korii, ele vai intercalando o discurso do Dabi com as reações, com os escombros, né? E esses escombros, eles mostram de maneira concreta a sociedade dos heróis que ruiu, que acaba de ruir. O conceito dessa sociedade, só que aqui é mostrado de maneira concreta. Não perdemos só a infraestrutura por conta do Gigantomachia e por conta da decadência do Shigaraki Tomura. Perdemos o conceito de herói. Então o símbolo da paz do Endeavor, que estava em construção, já era. É aí que o Dabi pula do Gigantomachia, galera. Eu fiquei louco com essa cena. É nesse momento que o Endeavor retoma aquela primeira página que eu situei vocês. Ele falou que desde aquele momento ele continuou procurando pelo Toya, que ele não estava acreditando que ele estava morto. E é por isso que o Endeavor, apesar da ficha não ter caído diretamente, ele ter dito que o Dabi estava mentindo, retire essa mentira aí e tal. Mas ele estava sacando que era o Toya ali na frente dele. E é impressionante porque o Todoroki, ele começa a se articular. Pai, tira a galera daqui. Eu e a Hadou vamos lutar contra o Dabi. Mas o Endeavor tá sem ação. Ele tá em estado de choque. Se nada acontece com o Endeavor, se ele não tem uma consequência, se ele não leva uma consequência de toda essa batalha no seu corpo, ele vai levar na mente. E aí eu temo pela performance do Endeavor, pelo futuro do Endeavor enquanto herói. Mas assim, mesmo se ele tiver são do seu juízo, o que é que vai ser do Endeavor enquanto herói depois da sociedade se transformar após esse vídeo do Dabi? E aí, galera, o Dabi pula querendo mandar um Prominence Burn, que é o golpe de assinatura do Endeavor. O Dabi tripudia e quando o Todoroki tá indo defender aquilo, vem os fios do Best Jeanist e ele diz que o herói número 3 está de volta ao trabalho. Galera, que legal! Eu subestimo muito o Best Jeanist, mas a gente tem que lembrar que ele é o número 3 e ele vem com as cápsulas. Que cápsulas são essas? O que é que tá aí dentro, velho? Tipo, eu quero muito ver a ação dele, porque o Gigantomachia tá aí, só que o Gigantomachia, ele tá no estado, tipo, letárgico. Ele tá esperando novas ordens e eu acredito que quando o Shigaraki conseguir abrir a boca, vai ser o Alpha One comandando aquilo que ele já quer que os vilões façam. Recuem! E aí o Gigantomachia vai levar uma galera com ele. E o Best Jeanist vai chegar aí pra finalmente cravar a vitória dos heróis. Não dá pra dizer, porque pra mim foi uma derrota completa. Se liga no Nihongo mais uma vez, lembra que hoje é o penúltimo dia, tá acabando, depois de amanhã não tem mais como garantir vaga, então pensa direitinho, é o curso de japonês do Ricardo Cruz. E galera, conta pra mim o que é que vocês acharam desse capítulo, se vocês têm algo a comentar sobre as minhas opiniões também, o passado do Toya, o Endeavor enquanto pai, quero muito ouvir a opinião de vocês sobre isso. E também essa chegada do Best Jeanist. O que é que a sociedade vai acreditar ou não? O Dabi, ele disse algumas verdades, mas ele também colocou umas fake news ali no meio da verdade. E é muito louco, porque quando você coloca verdades em meio a uma mentira, você fortalece a mentira. Ah, como assim, ó? O Rox não matou o Best Jeanist. Mas caramba, o Dabi falou umas verdades, né? Por que é que ele mentiria sobre isso? Será que o Rox, na verdade, tentou? Foi! Ele tentou matar o Best Jeanist, mas o Best Jeanist escapou. É assim que a sociedade pode pensar. Então, o discurso do Dabi foi muito bem elaborado. Comentem e até a próxima.